Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, qual é que vocês estiverem vendo essa aula. Bom, no geral, nós já terminamos o assunto das reações orgânicas. Claro que há alguns detalhes a serem observados, mas enfim, no geral, o assunto de reações orgânicas acabou. Tudo bem? Na verdade, o nosso assunto anual já finalizou, ok? Então, todas aquelas aulas que eu ministrei de equilíbrio, eletroquímica, funções orgânicas, que na verdade foi uma revisão do segundo ano, isomeria e reações orgânicas. Então, o terceiro ano já finalizou. Então, a partir desse momento, vamos trabalhar só questão de revisão de exercícios. Então, vamos trabalhar primeiro o que nós acabamos de ver, reações orgânicas. Essa é a primeira aula sobre reações orgânicas. Vamos fazer outras. Depois que acabar todos os exercícios de reações orgânicas, ainda vamos ver quantas aulas serão. Então, vamos retomar os assuntos anteriores com exercícios, ok? Então vamos lá. Primeira questão. São apresentados abaixo 4 compostos pertencentes a várias funções orgânicas. Bom, primeiro você já sabe que é um álcool. A segunda é uma amina, porque não tem oxigênio. Amido se tivesse. Segundo é hidrocarboneto, que é um eteno. E o segundo que é um cicleno. Então o que ele pergunta? A alternativa que corresponde a dois compostos capazes de sofrer reação de adição é, olha, no geral, as funções que sofrem reação de adição são aquelas que contêm dupla ligação. Então, se você perceber, o que contém dupla ligação é o eteno e o ciclohexeno. Então, sua minha alternativa é, ok? Porque eu diria que 95% dos compostos orgânicos que sofrem reação de adição são compostos que apresentam dupla ligação, ok? Só desculpa, é um barulho um pouco da máquina, mas vamos trabalhar. Você é meu vizinho, mas vamos trabalhar, ok? Então a alternativa é. Bom, na reação do metilpropeno com HCl, há a formação de. Então olha, primeira coisa, você saber qual é a função orgânica pertencente ao metilpropeno. Metilpropeno é um hidrocarboneto que tem um metil como radical e é um alceno. Okay? Então esse alceno vai reagir com HCl. Tudo bem? Que aqui é um ácido clorídrico. Então olha, o que vai ocorrer? Se esse metilpropeno vai reagir com HCl, provavelmente será uma reação de adição. Tudo bem? Bom, se é uma reação de adição, ele vai adicionar nos carbonos da dupla ligação. E vai seguir a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, se você for montar essa estrutura, você vai perceber que você vai encontrar a letra C. 2-cloro-metilpropônio. Você vai formar um alcano, ok? Com um cloreto. Na verdade, um cloreto. Na verdade, eu diria que alguns chamam de haletos, né? Por quê? Porque é um hidrocarboneto que contém um haleto. Tudo bem? Então seria o 2-cloro-metilpropano, a letra C. Você precisa formar a estrutura para ficar mais evidente. Terceira questão. A adição de hidrogênio, a adição de brometo de hidrogênio, ou seja, HBr, a 3,4 de metilpenteno 2. Então, novamente, ó, o nome já está dizendo, vai ser uma reação de adição. Então, eu vou adicionar um haleto a um alceno. Vai seguir a regra de Markovnikov. Essas questões, pessoal, exigem que você saiba a nomenclatura, que você saiba formar a estrutura. Se você não souber a nomenclatura e não souber formar a estrutura, você não vai conseguir fazer a questão. Então, se você formar a estrutura, souber que é o brometo de hidrogênio, souber que é um 3,4 de metilpenteno, e entender que os alcenos, no geral, sofrem reação de adição, você resolve a questão. Então, se você montar a estrutura, você vai encontrar um 3-bromo, 2,3 de metilpentano. Novamente, formou um alcano. Na verdade, um haleto, que tem halogênio, que no caso é o bromo. E também segue a regra de Markovnikov. Ok? Muito bem. Questão de número 4.
O produto da reação entre dois mols, novamente, ó, HBr, que é uma letra, com o mol de butino e meio aguoso ó, nesse caso, eu estou agindo esse aleto com um alcino, porque é em tripla ligação. Você entendeu? Então estou reagindo novamente um aleto com um alcino, porque em quer dizer tripla ligação. Bom, também vai seguir a regra de Markovnikov. Então, se você montar a estrutura, fizer a reação, você vai encontrar a alternativa D. 2,2 de bromo butano. Por quê, pessoal? Porque, olha, são 2 mols de HBr. Então, se são 2, vai ser 2 HBr. Então, se são 2 HBr, ele vai reagir 2 vezes, originando o quê? Um alcano. Se fosse só um mol, ia originar um alceno. Mas como são 2, vai originar um alcano. Então, 2,2 de bromo butano. Ok? Muito bem, questão de número 5. A adição, está dizendo a adição de uma molécula de água. A adição de água, já sei que é uma hidratação. A um alcino forma sempre um enol. E um outro composto, que dependendo da posição da instalação na cadeia, pode ser. Então, estou hidratando um alcino. Ou seja, um composto que tem tripla ligação de cadeia aberta. Lembre-se, toda vez que eu hidrato um alcino de cadeia aberta, quais são os produtos que poderão serem formados? Então, dependendo da posição da instalação da cadeia, pode ser aldeído acetona, álcool cetona, álcool aldeído, álcool alcano, álcool ácido. Ácido carboxílico não pode ser, porque tem que ter 2 oxigênios, está fora. O alcano não pode ser porque vai entrar o H, vai entrar uma hidroxila, então não pode. Então eu vou ficar entre aldeído, cetona, álcool aldeído. Então olha, eu vou adicionar um alcino. Então com certeza vou adicionar algum carbono que vai ter dupla ligação. Se vai ter dupla ligação, não pode ser álcool. Então somente a alternativa A, aldeído ou cetona. Ok? Lembre-se, a hidroxila no álcool não pode estar ligada a um carbono de dupla ligação ou tripla ligação. A hidroxila tem que estar ligada a um carbono que vai conter apenas ligações simples. Ok? Apenas ligações simples. Questão de número 6. Qual a substância a seguir é produzida pela hidratação do acetileno? Então, olha, eu vou hidratar. O acetileno é o alcino mais simples. Bom, se eu vou hidratar, eu vou adicionar água. Se eu vou adicionar água, vamos lá. Como é só acetileno, né, só um carbono, não posso ter carbonilo aí, carbonilo isolado. Então aí eu vou ter com certeza o aldeído, que vai ser acetaldeído. Letra D de dado. Questão de número 7. Lembrando, pessoal, aqui eu estou dando apenas umas dicas, um subsídio para você resolver a questão. Tudo bem? Para você resolver. Mas você precisa montar a estrutura, rever o assunto. Eu não estou dando, diria o seguinte, que eu não estou dando a comida pronta, basicamente. Eu estou dando a pesca, dando a vara para você pescar. Você vai pescar o peixe, eu não estou dando peixe pronto. Então, eu estou dando orientações, basicamente, suficientes para você resolver a questão. Muito bem. Questão de número 7. O composto propino, in é um alcino, tem tripla ligação. Sofrendo hidratação em meio ácido, ou seja, eu adicionei água nesse composto. O principal produto dessa reação, aí eu tenho que saber quem é o propino, tenho que montar a estrutura do propino e tenho que reagir o propino com a água, para me ver que produto vai dar. Então vamos lá. Bom, olha, só que aí tem um detalhe. O principal produto dessa reação olha, como eu disse a vocês, vai ter uma dupla ligação aí. Eu não posso adicionar hidroxila. Aliás, eu até posso, mas eu não posso ter um álcool, uma hidroxila no carbono que tem dupla.
Então não pode ser um álcool, então não pode ser ol. Pode ser nem a B nem a D, que é ol. Terminação ol quer dizer álcool. Ácido acético seria um ácido carboxílico. Tem que ter dois oxigênios. Não pode. Então, houve letra C, propandeído ou propanona. Tudo bem? Só que aí, ó, eu tenho que entender o seguinte, que vai formar uma carbonila. Se vai formar uma carbonila, vai formar uma acetona. Então logo será a letra E. Questão de número 8. Por meio da reação da butanona, olha, uma acetona, com cloreto de metilmagnésio. Aqui é o composto de Grignard, reações com composto de Grignard. Lembre-se lá do assunto. Obtém esse composto X, que por sua vez, então ele reage com o composto de Grignard, formando o composto X. Esse X vai ser hidratado, originando o seguinte composto. Então, olha, veja bem, ele não quer o X, mas você precisa saber o X para ver qual é esse composto X que vai ser hidratado e irá formar um outro composto, ok? Então você precisa dessa informação. Bom, qual seria esse composto? Então vamos lá. Lembre-se lá do composto de Grignard. O que o composto de Grignard forma? Dependendo do que? Do tipo de carbono. Você precisa montar a estrutura e reagir com o composto de Grignard para formar esse composto X, depois pegar esse composto X e reagir com a água, ou seja, hidratar. Com certeza você vai obter a letra A, 2-metil-2-butanol, ou seja, você vai obter um álcool. Mas você precisa montar a estrutura, por isso que você precisa saber a nomenclatura. Questão de número 9. Ó, novamente o composto de Grignard. Os compostos de Grignard podem adicionar ao anido carbônico, formando um composto intermediário que, tratado com HCl, ou seja, um haleto, dá origem ao composto da função. Tá. Qual é a função? Olha, de novo, composto de Grignard pode adicionar ao anido carbônico, formando um composto intermediário que, tratando com HX, pode ser cloro, dá origem ao composto da função. Lembrem-se lá, quando esse composto intermediário, reage com haleto de alquila, dá origem ao quê? A um ácido carboxílico. Você precisa montar a estrutura, letra E. Dessa questão de número 10, ela relaciona a questão da química orgânica e a questão da química mineral. Por quê? Porque ela começa a tratar sobre ligações químicas, que nós aprendemos lá na química mineral. Tem ligações covalentes, ligações iônicas, ligação metálica. E quando eu dei essa aula a vocês lá no primeiro ano, eu disse o seguinte a vocês, que nenhuma ligação é 100%. O que eu quero dizer? Existe uma predominância de uma ligação iônica, predominância de ligação covalente, predominância de ligação metálica. Eu disse a vocês que a iônica, no geral, é metal mais ametal, ou metal mais hidrogênio. A covalente é ametal mais ametal e ametal mais hidrogênio. Disse também que a iônica ocorre por quê? Por transferência de elétrons, ou seja, um ganha e outro perde. A covalente ocorre por transferência de elétrons, nenhum ganha e nenhum perde. E a metálica? A metálica ocorre entre metais, que seriam, exemplo, as ligas metálicas. Ok? Então, muito bem. Sobre ligações existentes no conjunto do metilmagnésio, ou seja, metilmagnésio, cuja fórmula é dada, é correto afirmar que todas as ligações são predominantes covalentes. Olha, vamos lá. Tem o metil, tem o magnésio, o metil ligado, que é o CH3 ligado ao magnésio, e o magnésio ligado no cloro. Perdão, magnésio não, é o magnésio, Mg. Olha, o magnésio e cloro, o magnésio é metal e o cloro é metal, então é predominantemente iônica, então está fora. A ligação entre magnésio e carbono, predominante iônica, não, é covalente, porque o carbono é metal.
A ligação entre magnésio e o carbono é predominantemente iônica? Não. Não é predominante iônica. Bom, porque na verdade, pessoal, é predominantemente iônica. Bom, nesse caso não. Somente as ligações entre hidrogênio e carbono são iônicas? Totalmente errado. Covalentes. A ligação entre magnésio e cloro é predominantemente iônica? Sim, porque magnésio é metal e o cloro é metal. Então metal mais a metal, iônica. Somente a ligação entre magnésio e cloro é 100% covalente? Nenhuma ligação é 100% covalente, nenhuma ligação é 100% iônica. Existe uma predominância das ligações. Então errado. Então só me resta a alternativa D de dado. Ok, pessoal? Então olha, vamos voltar para a letra B. A ligação entre magnésio e o carbono é predominantemente iônica. Vamos lá. Não é predominante iônica. Ela é predominantemente covalente. Ok? Bom, então vamos lá. Por hoje é só. Terminou nossa primeira bateria de exercícios sobre, basicamente, reações orgânicas. Exercício de número 1. Posteriormente, quarta-feira eu vou enviar um outro vídeo sobre mais exercícios sobre reações orgânicas, ok? Desculpe pelo barulho da máquina, desculpe pelo barulho de cachorro, mas são meus vizinhos, então infelizmente eu não posso falar para eles pararem de fazer as coisas dele para mim fazer as minhas. Tudo bem? Então peço desculpa por isso e muito obrigado por tudo e até a nossa próxima aula.